Pessoal, tudo bem? Começa agora o seu programa Bora Falar de Saúde, uma produção da Sensa Manaus que aborda os temas relacionados à saúde de uma forma simples e objetiva, para que você saiba mais e faça a sua parte. Esse programa é feito com muito carinho para você. E nesta edição, nós vamos falar sobre as hepatites virais, que são infecções que representam um problema de saúde pública em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde trabalha com a estimativa que 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de câncer de fígado estejam relacionados aos vírus das hepatites B e C. E por trás desses percentuais estão aí as histórias de várias pessoas, famílias, grupos sociais que têm a vida diretamente afetada por essas infecções. E para ampliar o nosso conhecimento sobre este tema, nós recebemos aqui nos nossos estúdios a enfermeira Ana Elis Guimarães, que é técnica do núcleo de IST, HIV/AIDS e hepatites virais da Sensa Manaus. Seja muito bem-vinda, Nelis. Agradecemos muito por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom vir atender o chamado para falar sobre as hepatites virais, esse problema que é tão importante, que a população precisa saber mais, precisa conhecer. Então, muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço e estamos aqui também para completar esse bate-papo. Nós contamos também com a presença do médico, meu colega de profissão, Dr. Wagner William de Souza, que atua no NUNCAI, que é o Núcleo de Controle de Doenças de Notificação Compulsória e Agravos Imunopreveníveis, também da Sensa Manaus. Seja muito bem-vindo, Dr. Wagner, aqui no nosso podcast Bora Falar de Saúde. Obrigado, doutora Chádia, pelo convite. E com certeza é muito importante que a gente tenha essa oportunidade de trazer informação de qualidade para as pessoas, que elas possam assim fazer o melhor possível para se proteger. É isso, doutora. A gente tem aqui inúmeras dúvidas da população e a gente utiliza esse espaço para falar de uma forma muito simples e descomplicada sobre essas doenças que todo mundo já ouviu falar, mas pouco se sabe como é que ela acontece, como se prevenir, então a gente vai tocar aqui nesse assunto. Eu penso que para a gente iniciar essa conversa, nós precisávamos explicar, primeiramente, o que são as hepatites virais, o que ocasionam essas infecções. Nós podemos, de uma forma resumida, conversar que as hepatites são as inflamações do fígado, um órgão que normalmente a gente não tem aquela atenção, boa parte da nossa vida ele passa ali de uma forma despercebida, mas quando nós temos essas inflamações, ele pode apresentar alguns problemas e problemas graves com o decorrer da nossa vida. É importante a gente lembrar que as hepatites, as inflamações do fígado, podem ter várias causas, dentre elas, e com muita frequência, as causas virais. Diversos vírus podem trazer isso. Então, a hepatite é causada por um vírus, não é Ou isso? por outras situações, como medicamentos, a gente pode ter outros tipos. Mas o nosso tema é focado nas doenças virais que possam trazer a hepatite, porque elas normalmente estão muito frequentes e boa parte das pessoas que têm hepatite desconhece que tem hepatite e, portanto, não fazem nada para que mudem a história natural da doença, que pode ser bastante negativa. Tá certo. Toda vez que fala em hepatites, eu sempre gosto de trazer a importância do fígado, para o organismo. Como o Dr. Wagner falou, muitas vezes a gente não dá muita importância, negligencia, e hoje a gente sabe que tem mais de 200 funções só que a gente conhece do fígado. Entre elas, no processo digestivo, na imunidade, tem várias situações. Só que o que acontece? O fígado da gente, ele fica ali, ele dá um jeito. Todo o tempo ele vai dando um jeito de resolver a situação. Aparece uma inflamação, ele vai lá, dá um jeitinho e aí consegue reverter ou então deixar escondido. Então, é isso que acaba acontecendo nas hepatites.
Por isso que é importante falar, por isso que é importante a pessoa, a população em geral conhecer mais, saber como se prevenir, saber diagnosticar mais cedo, porque o fígado, ele vai trabalhando até onde dá. Quando vai aparecer alguma situação, aí já fica complicado, já pode ser um câncer, já pode ser uma hepatite fulminante, já pode precisar de um transplante de fígado até levar à morte. Então, por isso, é importante o quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico e evitar essas complicações. Foi bom você ter tocado nesse aspecto, né, de várias hepatites, porque assim, como a gente comentou aqui no início, a hepatite é uma doença considerada até um agravo de saúde pública, é global, é uma doença global. E aí eu pergunto a vocês, quantos tipos de hepatites, quantos tipos de vírus nós temos aí de hepatite? Nós temos até o momento, né, diagnosticados 5 tipos de vírus relacionados à hepatite, né, como vírus que causam hepatite diretamente, o vírus A, o B, o C, o D e o E. E temos algumas situações que podem também trazer hepatite dentro de outras doenças. Mas quando a gente fala aqui das hepatites virais, nós estamos direcionando para essas 5 situações. Uhum. Entendi. E existem hepatites, algum desses vírus que o senhor citou aqui, A, B, C, D ou E, existem aqueles que são só típicos da nossa região, da região amazônica? Nós temos uma distribuição dos vírus da hepatite, né, no Brasil de uma forma bastante heterogênea, né? Nós temos regiões onde nós temos mais um tipo e menos outro tipo. E nós aqui nos destacamos por 2 situações, né? Nós temos uma prevalência, né, de hepatite B, que é bastante significativa, e nós temos o vírus delta, que é a hepatite D, que também tem uma prevalência na região norte maior do que em outras regiões. Mas nós temos aqui também a presença dos outros vírus que, por exemplo, o vírus da hepatite A, que é muito forte no Nordeste, nós temos aqui, nós temos também a hepatite C, elas também estão presentes, né? Nós temos só uma característica, a hepatite E, que é pouco prevalente no Brasil. Uhum. Existe, na linguagem popular, a gente vê aí que tem pessoas mais antigas que falam sobre a hepatite que pega em criança. Na verdade, usam esse termo. É uma hepatite que é mais comum na faixa etária, na faixa etária de criança, infantil. Qual é essa hepatite? Quando a gente descreve a hepatite A, né, é uma hepatite que ela tem uma relação com os primeiros contatos, né? Então, o primeiro contato com o vírus normalmente na oferta de alimentos, água que esteja com a presença do vírus, água contaminada. E esse contato inicialmente ele ocorre na primeira infância. Então, é comum que a gente tenha essa relação. Essa relação veio diminuindo bastante porque de algum tempo para cá, né, nós implantamos a vacina da hepatite A, né, ela dada ali nos 15 meses, e com isso a gente começou a ter uma redução significativa do número de hepatite A. Mas a relação existe e esses cuidados, né, com a boa qualidade da água, com o cuidado com a limpeza dos alimentos, né, com lavar as mãos, quer dizer, isso é muito importante porque a transmissão é oral, né, quer dizer, é a contaminação através da boca de elementos do vírus, né, do próprio vírus que normalmente foi eliminado de forma inadequada, né, não teve o esgoto tratado, essa etc. hepatite que a gente está falando agora é a do tipo A. É mais comum em crianças e a gente sabe que tem vacina, né, doutores? A gente precisa investir mais em campanhas de educação para que as pessoas se vacinem, ainda tem muita resistência, embora essa vacina seja obrigatória no calendário básico, né, da criança. Essa vacina, ela é direcionada às crianças, então precisa estar na faixa etária de 15 meses até menos de 5 anos, até 4 anos, 11 meses. Então, isso ainda é recente, então isso reflete muito ainda nos dados relacionados às crianças, né? Mas é importante também, quando a gente fala de hepatite A, é que ela comete muito também os idosos.
Então, lembra da questão, a imunidade do idoso também vai diminuindo com a idade, né? A exposição também, e aí pode acontecer de acometer mais os idosos também, então é uma preocupação. Esse é um ponto que a gente precisa trazer relacionado à hepatite A, mas tem um outro ponto também, que é relacionado aos adultos, que aí também não é coberto pela vacinação, que é o caso de homossexuais e homens que fazem sexo com homens. É importante a gente trazer essa pauta, porque, por exemplo, em 2018, 2019, nós tivemos surtos, tanto aqui no Brasil quanto em países europeus, tudo por causa da prática sexual em que a gente tem um contato oral, né, da boca, com a região anal, então com objetos que tenham passado pela região anal. Então acabou trazendo esses surtos. Então é importante a gente lembrar que durante a relação sexual, a gente precisa também ter esses cuidados básicos de higiene para evitar não só a hepatite A, como outras doenças também que são transmitidas da mesma forma. Tá, mas e aí o mais comum nesse tipo de contaminação que você falou que por secreções, né, via sexual, é a hepatite. Pode pegar qualquer hepatite ou tem algum tipo do vírus que seja mais comum nessa prática? Na via sexual, na verdade, o mais comum é o tipo B, tá? Certo. Porque ela é transmissível tanto por via sexual, tanto por contato com sangue, né? Então, ela é mais fácil de ser adquirida até de que, por exemplo, o HIV. É muito mais infecciosa do que HIV e vários outros vírus que a gente conhece, E né? tem cura? Tem cura, doutor Wagner? Eu acho que, Tipo até B? só pegando aí no gancho nisso que a Annelise falou, porque assim, historicamente, a gente se preocupou muito com HIV, e perfeito essa preocupação, né? Mas a gente não teve essa preocupação com a hepatite B. E como a Ana chamou a atenção, um vírus que é muito mais resistente do que o do HIV e que a transmissão também tem um grande componente relacionado à transmissão, né, através do ato sexual, ou seja, pela contaminação, né, com diversas situações. Então é importante a gente lembrar isso porque, por exemplo, existem uma série de costumes que nós temos aonde a gente, de forma inocente, acaba se colocando em risco, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é na prática de qualquer das pessoas que estão aqui até no estúdio assistindo, que é fazer a barba, né? E aí é muito comum o adolescente quer começar a fazer a barba, ele não pega um aparelho novo, às vezes pega do pai emprestado, né? Ou aquela coisa que a gente tem em casa de compartilhar o material da manicure, pedicure, ou ir num salão onde não há essa preocupação se aquele material foi de fato esterilizado, né? Então, um estímulo, né, para a pessoa ter o seu próprio kit, né, não compartilhar esse material. Porque são coisas que facilmente tem conta. A escova de dente, né? Semana tinha uma pessoa famosa falando que dividia a escova de dente com o namorado e tal. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado porque são possibilidades de contaminação. E aí, chegando na pergunta que você fez, da hepatite B ter tratamento, quer dizer, a hepatite B tem um tratamento que consegue controlar, né, e dependendo da época que você encontrar o indivíduo, evitar a evolução para situações mais graves, mas não é cura. E a gente ainda tem uma outra situação que normalmente grande parte das pessoas que têm hepatite B e hepatite C, como tem uma forma, né, naturalmente silenciosa, às vezes nunca teve sintoma nenhum, a evolução da doença vai ocorrendo. A gente ainda precisa trabalhar essa situação, né, de não ir ao médico só quando eu estou sentindo alguma coisa, né? Hepatite, né? Elas são bem importantes, essa mentalidade, né? A gente precisa fazer com que aquela pessoa que foi ver a pressão, ou foi olhar diabetes, ou foi olhar qualquer coisa, poxa, preventivo, né? e preventivo, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Será que eu não, sorologia, né? será que eu não exame estou? que a gente pede é uma sorologia para hepatites, né? E que Na verdade, a gente tem um Teste teste rápido, né? rápido, né? Tem hoje, poxa vida, aí É. é melhor ainda, né? Tem um teste rápido, esse resultado sai em minutos. 20 minutos, né? Exatamente. Mas, mais uma vez, eu queria reforçar que para esse tipo também tem vacina. Sim. É uma vacina gratuita pelo SUS, dada em qualquer unidade básica de saúde e evitaria essa doença.
O doutor Wagner tocou. Vetaria essa e vetaria D E, também. isso. Ah, sim. A vacina para hepatite B que nós temos, que é fornecida pelo SUS, também protege contra o vírus D. Exatamente. Então, quer dizer, você estaria com uma vacina, né? Claro, fazendo o esquema correto, com 3 doses, se protegendo para os 2 vírus, inclusive os 2 vírus que são de maior, né, de maior preocupação na Que nossa são região. crônicos, né? Que só São tem crônicos. controle. Tá. Exatamente, sem tratamento específico. Sem tratamento específico. E o senhor tocou numa coisa ainda agora, que as pessoas vão deixando e aí quando se vê a doença já está instalada e de uma forma até um pouco mais avançada. Porque em tudo que a gente falou, eu percebo que essa é uma doença silenciosa. O que significa isso? Só para a gente explicar para a população que está nos assistindo, o que é uma doença silenciosa, quando a gente usa esse termo aí para hepatite. Ele não vai sentir nada no início, só vai sentir quando a doença já estiver grave? Como é que é? Eu acho que a gente tem 2 momentos, né? Assim, tem o primeiro momento que é o contato inicial com o vírus, né? Que muitas vezes, e aí pode ser com todos eles, é claro que dependendo do vírus isso é mais frequente ou não, a pessoa pode não ter sintoma algum. Ou ter sintomas muito inespecíficos que passariam como uma gripe, um mal-estar, que a pessoa não vai dar muito valor para aquilo. E a gente tem aquela leitura, né, que a hepatite vai deixar o cara amarelo, que a urina vai ficar escura. Isso não é bem assim, né? Quando ele fica nesse estágio é porque aí já está muito, o fígado está muito comprometido. Eu acho que assim, a maior preocupação é que às vezes, como eu falei, passa por uma gripe, passa por um mal-estar, né? É uma dor de cabeça, uma fraqueza alguns dias, e a pessoa, melhorei, vou seguir minha vida. E o vírus está lá. E o vírus está lá, e ele continua. Aí sim, né, Ana, Sim. silenciosamente evoluindo, né? Tem E a pessoa perdendo um duas time. situações, Momento, no caso, ali. Ou ele fica bem quietinho na dele, porque a imunidade da gente consegue fazer isso, né? Ah, eu sou uma adulta, eu sou saudável, estou com a vida sexual ativa, tá tudo certo. Então o vírus vai ficar ali escondidinho, sem fazer muita coisa. E tem as situações em que ele vai ficar agindo e aí volta para aquela situação do fígado que a gente tinha falado. O fígado fica dando um jeito, fica dando jeito. Só que cada vez que ele está ali naquela ação dele, é uma inflamação, é uma inflamação, uma inflamação. E aí, quando a gente tem vários processos inflamatórios no mesmo órgão, a gente corre o risco de evoluir para cirrose, no caso, um câncer, um hepatocarcinoma, que é muito comum. Então, é aí que vai aparecer os sintomas. Quando vem o hepatocarcinoma, eu sou da área da oncologia também, então quando vem o câncer de fígado, o que acontece? Aí vem os olhos amarelados, aí vem a urina escura, vem a mudança da cor das fezes, então já é uma doença muitas vezes avançada, o próprio câncer já vem como uma doença avançada, né? Tanto é que o câncer de fígado, ele é a 3ª causa de morte no mundo por câncer. E aí, se eu contar que entre 70% e 80% dos casos de câncer de fígado, como a senhora falou no início, são causados também pelos vírus da hepatite B e C, então é um número totalmente absurdo. Só para ter uma ideia, a pessoa que tem hepatite B, ela tem o risco de 140 vezes aumentado de ter um câncer de fígado. E aí, quando ela ingere bebida alcoólica, quando ela fuma, e tem a questão da obesidade, a gordura no fígado, vários outros fatores, essa conta só vai aumentando, só vai multiplicando. Então... E só pegando um gancho também, né, Ana, que assim, e se a gente parar para pensar que tudo isso se resolve com 3 doses de vacina? Pois é. Fora a vacina que nós já comentamos aqui, quais são as formas de prevenção, então? Vamos deixar claro aqui, o senhor tinha falado da lavagem dos alimentos, da lavagem das mãos ao utilizar o banheiro, né? Eu acho que contato com fezes... Isso, lavar bem os alimentos, que é aquela contaminação oral. Então, tomar cuidado com isso é uma forma de prevenção. A vacina que tem disponível é uma forma de prevenção para alguns tipos de vírus, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa... Compartilhamento, né? Sim, compartilhamento, relação sexual desprotegida, né? Ou
podendo contaminar, porque Compartilhamento de pega também. seringas, né? O pessoal que, porventura, Certo. usa, né, Usa drogas, né? droga. Ou aquelas drogas de aspiração também, né? O crack, a cocaína, quer dizer, se você tiver um material ali, pode também haver a contaminação na aspiração, né, desse Entendi. conteúdo. E então, contato com secreções através do beijo, pega hepatite? Não, quer dizer, tem a hepatite A que ela tem a transmissão oral, isso poderia acontecer, mas assim, as parenterais não causariam, que são a B, C, a gente não teria A essa. forma B, C é mais através, então, do compartilhamento de seringas, da relação sexual desprotegida com a pessoa que está contaminada e Outras não preocupações. vacinada, né? Outras preocupações também, assim, por exemplo, a pessoa quer fazer uma tatuagem, né? Tá atenta, né, à higiene, da mesma forma que a gente tem que ter a Agulha. preocupação lá com o salão, né? Sim. A preocupação se o material que está sendo utilizado na tatuagem é descartável. Tem alguns rituais, né, que é descarificação de pele, que fazem parte da cultura, né, de povos tradicionais, etc. Quer dizer, às vezes, compartilhamento daquela setinha ali, isso pode também trazer. E uma preocupação que a gente tem também muito grande, porque, assim, se a gente lembrar, né, que não tem tanto tempo que a qualidade do controle do sangue melhorou, né? Quer dizer, isso tem mais ou menos uns 30 anos que a gente começou a ter, né, um controle adequado da sorologia no sangue, na transfusão. Então, quem recebeu sangue anterior a essa data, é fundamental que tenha a avaliação para verificar se houve ou não contaminação naquela época. Certo. E vocês recomendam, assim, que todas as pessoas façam o teste? População em geral faça o teste de hepatite? Existem o exame? recomendações do Ministério da Saúde em relação a isso, né? Mas, de modo geral, a gente recomenda que os adultos façam essa testagem, né? Então, eu tenho 20 anos, sou muito jovem, não vai aparecer hepatite, porque normalmente aparece a partir dos 40, mas qual é o risco da pessoa já ter sido contaminada? Eu não tenho uma vida sexual ativa, já não tenho há mais de 20 anos, já viúva, é muito comum, às vezes as mulheres chegam no atendimento à saúde, mas não querem fazer o teste rápido porque não tem vida sexual ativa. Só que a gente precisa sempre lembrar que nós estamos falando de infecções silenciosas, que ela pode ter sido adquirida com 15 anos de idade numa manicure, né, que a gente sabe que as meninas vão à manicure nessa idade, pode ser adquirida naquela idade e só vai aparecer alguma coisa aos 70 anos. Então, o ideal é que a gente não permita que isso aconteça. Esse argumento, eu não tenho vida sexual ativa, não pode ser utilizado para você deixar de fazer o exame, né? Porque tem outras formas, como a gente comentou aqui. Tatuagem, compartilhamento de seringas, alimentos mal higienizados, né? Então, também é que os profissionais que atuam nessa área também são de risco. Sim, profissionais de saúde, nós como profissionais de saúde, a gente sabe, trabalhadores de saúde, sabe que é uma vacina obrigatória para todos nós, né, da saúde. E aí o tatuador, a manicure, precisa também fazer os testes periodicamente. O ideal é que faça pelo menos uma vez ao ano, porque eles estão expostos também ao risco de serem contaminados ali no ambiente de trabalho. Né? Então, a gente precisa lembrar de toda essa exposição. Aproveitando o gancho dessa questão dessa coisa das pessoas terem uma resistência com a vacina, né, que a gente infelizmente está vendo isso. Enfrentando, né? Olha só, essa vacina da hepatite, né? Eu tomei há quase 30 anos atrás. Quer dizer, olha só, a gente está discutindo um negócio que já está aí há muito tempo, já tem 3 décadas. Eu parei aqui agora para fazer a conta. Pois é. Quase 30 anos que a gente tomou, né? Por ser profissional de saúde já há esse tempo, né? E essa vacina, você tomou as 3 doses e aí não precisa tomar nunca mais? Existem situações muito especiais que aí você vai conversar, né, com o médico, que você pode vir a precisar tomar mais do que 3 doses. Situações que mexem com a imunidade normalmente, a pessoa que faz tratamento.
mas a gente, em geral, as 3 doses é mais do que o suficiente. Para o resto da vida. E hoje, diferente da nossa época, que quando a gente começou lá, que era focado nos profissionais de saúde, hoje é uma vacina que se dá para o recém-nascido, né? Então, no primeiro dia, ele já toma a primeira dose e pode, com isso, mudar a história da doença, né? Quer dizer, é inimaginável você ter um recurso que previne tantas coisas como nós estamos falando aqui, né? Que está relacionado, que né, a principal causa de transplante no Brasil hoje de fígado, é hepatite, né? Está relacionada, caso especialmente a hepatite C, mas assim, você teve uma série de situações que você poderia estar prevenindo com vacina, né? E para as hepatites que não tem vacina e que precisam, como o caso da hepatite C, né, a gente tem ainda a possibilidade de tratar, né? Quer dizer, existe tratamento com 95% de eficiência, mas tanto uma quanto a outra, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de diagnóstico. Então, a gente precisa que essa pessoa vá testar. Certo. A Secretaria Municipal de Saúde, ela é responsável pela imunização, né? Pelos processos todos de campanhas de multivacinação. A vacina, então, da hepatite A é obrigatória nas crianças. A gente podia aqui chamar a atenção dos pais ou responsáveis, né, para que não deixe de dar essa vacina no seu filho. E essa criança, então, assim, partindo dessa fala, como é que a situação no Brasil em relação ao número de casos de hepatite está? Vocês têm algum dado, assim? O Brasil, ele está no controle dessa situação? Eu posso dizer que a gente está no controle ou não? Aqui ainda tem muitos casos ainda? Vocês notam uma diminuição dos casos depois porque do advento? tem essa variação regional, né? Eu acho que isso também conta. Eu acho que é importante, por exemplo, pegar a hepatite A como exemplo, que é um grande desafio para o Nordeste e para a região Norte, né? Quer dizer, a gente percebe que o impacto da vacina ajudou. Agora a gente está com cobertura relativamente baixa para os índices que são adequados, mas nós tivemos cobertura alta em alguns desses anos, né? Então, assim, algum impacto causou. Claro que a melhora do tratamento da água, a melhora da rede de esgotos também contribuiu, porque os números, né, aqui em especial aqui em Manaus, estão caindo. Mas a gente sabe que tem regiões do Brasil que está tendo uma espécie, usando a linguagem do natural nossa aqui, está vendo o repique, né? Sim, então, você vê que a coisa é problemática e com certeza essa diminuição das vacinas repercutiu. E tem a situação dos adultos também, como eu falei, que a gente 2018, 19 e até uma parte diminuiu 2020 até por causa da pandemia, mas a gente teve um surto absurdo, né, que foi entre homens. Então, isso vai depender muito da faixa etária também, né? É importante que a gente diga que quando se fala em criança, a gente só faz até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a mãe precisa estar atenta ali ao calendário vacinal, precisa levar a criança para vacinar, que é super importante. Depois daí, tem a vacina no serviço privado, tá? Então, a pessoa que ela se achar também, eu estou exposta, tenho essa situação, que é o caso de homens que fazem sexo com homens, tudo. Você pode procurar, tem essa opção. É mais uma opção para você se proteger, afinal, para cuidar da saúde, a gente precisa realmente investir, né? E aí, quando se fala na B, olha, são 4, né? São 4 doses, na verdade, quando se fala da B em crianças. Porque a gente tem a primeira até 12 horas, que é feita na maternidade. Eu sei porque eu fiz várias vezes, os partos que eu acompanhei na maternidade, a gente vai lá, administra logo ao nascer, então isso é super importante. E depois, no 2, 4, 6 meses, a criança vai receber outras vacinas, inclusive que protege para mais várias outras doenças, a vacina, a penta. Então, ficar atento ao calendário de vacinação, fazer no período certo. Tem várias vacinas que nós temos no calendário que depois que vence o prazo não pode mais fazer. E não pode fazer não é porque a secretaria não quer fornecer, não pode fazer porque representa risco para a criança se ela fizer fora da idade adequada. Então, sempre tá. E o adulto também, a gente muitas vezes negligencia nosso cartão de vacinação, né? A gente deixa lá no canto, tudo, mas a gente precisa estar sempre. A maioria das pessoas hoje, para se empregar aqui na nossa região, a gente sabe que precisa apresentar o cartão de vacina.
Mas, infelizmente, muitas pessoas vão lá, tomam a primeira dose, que é obrigatória, e não voltam para a segunda, para a terceira dose. Então, a gente ainda tem muito essa situação de não completar o esquema E vacinal. o prazo de uma dose para outra são 30 dias. Da primeira para a segunda, 30 30 dias, e dias, depois da 6 segunda meses. pra Isso quando a gente terceira. está falando de adultos, né? Isso. Quando a gente está falando da pentavalente, que é a de criança, é a distância de 2 meses. Tá certo. Exatamente. E aí é quando a gente tem esse problema, que muitas vezes ele acaba esquecendo, não retornando. O próprio trabalho dificulta, porque a pessoa não sabe, por exemplo, que na Sensa nós temos unidades de saúde que funcionam até 9 horas da noite. Né? Então, funciona sábado de manhã, nós temos unidade que funciona de domingo a domingo com sala de vacinação. Então, as pessoas podem procurar as unidades da Sensa, porque nós temos as vacinas disponíveis e nós temos também unidades com horários estendidos que podem contribuir bastante aí para o acesso das pessoas que trabalham, que não podem ir no horário comercial. E às vezes, e às vezes a gente ainda tem uma outra dificuldade, né? Porque assim, às vezes eu vejo, eu trabalho em UTI, né? Então, e trabalho numa UTI de doença infecciosa. Então, quer dizer, vejo o outro lado da moeda. E muitas vezes a gente vê que às vezes até as pessoas que estão com um ente internado ainda não estão com a sua vacinação ok. Quer dizer, você está vendo ali o outro lado da moeda, né? Está vendo a pessoa evoluindo com a gravidade da doença e ainda assim eu acho que também é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, né? Quer dizer, ainda mais você que tem um parente que foi diagnosticado, né? Mais atenção ainda que você pode ter em algum momento compartilhado, ou, né, a relação desprotegida, quer dizer, uma série de situações que você poderia ter se contaminado e está deixando o bonde passar. Deixando para lá, né? E agora a gente abre aqui o espaço para o quadro Espia Só, que sempre apresenta um aspecto interessante sobre esse tema abordado no caso de hoje, hepatites virais. Você sabia que alguns tipos de hepatites virais podem ser evitados se a pessoa estiver imunizada? Sim, a população pode se proteger das hepatites A, B e D com vacinas que são ofertadas pelo SUS. A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário vacinal infantil e é administrada em crianças a partir de 15 meses até 4 anos e 11 meses, ou seja, menores de 5 anos. A vacina contra a hepatite B é recebida até 12 horas após o nascimento e a continuidade do esquema vacinal acontece aos 2, 4 e 6 meses de idade. É importante ressaltar que este imunizante protege também contra a hepatite D. Não existem imunizantes que protegem contra o tipo C e E, mas a infecção pelo vírus da hepatite E é rara no Brasil. Além desses tipos, existem outros que não são causados por vírus. Por exemplo, a hepatite alcoólica, que é causada quando a pessoa consome álcool de forma excessiva durante muitos anos, e a medicamentosa, desencadeada pelo uso de remédios. Existe também a hepatite autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico ataca as células do fígado. E aí, só para complementar o nosso quadro Espia Só, eu queria só relembrar de uma forma bem prática, bem rapidinha com vocês, os tipos de tratamento para as hepatites. Então, hoje, o que nós temos para hepatite A? Vacinação. A gente pode Os destacar, cuidados de né, os cuidados de higiene. higiene, né, Tá. e assim, em especial essa vacina, né, que nós temos a possibilidade de aplicar nas crianças, né, antes delas terem contato lá com o vírus, né, que elas terão provavelmente no decorrer dos anos, e aí quando tiverem contato já estarão protegidos. São situações especiais, né, pessoas que precisam por ter imunodeficiências e outras situações que podem também tomar essa vacina. Então aí já consegue uma amplitude bem significativa. E é importante a gente lembrar que esses atos também previnem contaminação de outros vírus que têm transmissão oral, que existem vários. E para a hepatite A, nós não temos um tratamento específico. A imunidade da pessoa é que vai respondendo e vai revertendo aquela situação. Então, não tem uma remédio. medicação. Eu vou tomar esse remédio Não. para curar. Tem uma coisa que eu gostaria de lembrar aqui, de comentar com vocês e ver se tem alguma relação. Dizem, né?
assim, é um dito popular que quem tem hepatite, quando criança, tem que comer doce. Vocês já ouviram isso? Sim, sim. Olha, Eu já ela está vi. com hepatite, tem que comer doce. Isso procede? Não, não procede. Não Não procede. procede. Não Eu precisava procede. perguntar isso para vocês. Tem o A doce, gente tem ouve chá, alguns muito. chás também, que o pessoal Chá, costuma. Não, seria muito bom que pudesse, mas não faz. não tem nada a Não, ver essa não. relação, né? A pessoa precisa estar com a sua alimentação adequada, mas em todos os sentidos, né? E o fato de comer mais doce não faz a alimentação ficar adequada. Tá certo. Exatamente. Hepatite B, então, o que a gente tem de avanço, o que a gente tem de tratamento? A gente já falou da A B, continuamos com a vacina, continuamos com as medidas aí de higiene em relação à relação sexual, tem que estar protegida, a vacina tem que estar aplicada. Tem também o diagnóstico precoce, né? Como o senhor falou, tem que ir lá, pedir o teste, fazer o teste rápido de hepatite, não é isso? Essa que não tem o tratamento, quer dizer, o tratamento é para controlar a evolução da doença, né? Não é um tratamento que cura, né? Mas para prevenir, a única forma para a hepatite B Exatamente. é a vacina. Então a vacina eu acho que aí ganhou uma importância ainda maior. Ainda maior. Porque a gente não tem a opção de tratar no sentido de curar. E o diagnóstico também. Diagnóstico. Porque o que acontece? Nas mais variadas doenças infecciosas, quando a gente faz o diagnóstico, nós estamos protegendo as pessoas ao nosso redor, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que seja casada ou que tenha um relacionamento com outra pessoa, na hora que ela faz o diagnóstico, ela consegue fazer um tratamento, ela também está protegendo aquele parceiro. Na hora que nós usamos preservativo durante a relação sexual, nós estamos protegendo outras pessoas. Então, o diagnóstico precoce também ajuda bastante nessa parte de prevenção da transmissão das infecções. Vai Tá. prevenir De modo mais essa geral, questão do compartilhamento, né? Também que você vai ter mais Exatamente. cuidado. Não Isso. posso compartilhar com meu tio, não posso compartilhar com meu pai, né? Tá, falamos mais ainda da A, atenção da a B, isso. hepatite C. O que eu tenho de prevenção para hepatite C? Aí Não tem vacina? não tem vacina. Então a gente tem essa situação, não tem vacina. E, por outro lado, né, considerando que existe um tratamento com uma eficácia bastante significativa, nós estamos falando de mais de 90%, 95% de possibilidade de cura, o diagnóstico se torna uma situação ainda mais especial, porque você só vai tratar com o diagnóstico feito. Certo. Então isso aí acaba acrescentando mais importância ainda à realização dos testes, né? E lembrando, né, que serve também para B e para C, que boa parte das pessoas não tem sintomas, né? A maior parte, como eu disse, é silencioso. Então, quer dizer, não dá para você esperar o sintoma para procurar assistência, procurar fazer o exame. A gente precisa fazer isso de uma forma mais ativa, né, de ir em busca do Certo. diagnóstico. E hepatite D, então, só para recapitular, a gente falou aqui que a vacina da hepatite B protege também contra o vírus D, de Delta, Porque né? o que acontece? No caso da hepatite D, o indivíduo só vai ter essa infecção se ele já tiver hepatite B. Então, só tem hepatite do tipo D quem tem a B. Exatamente. Que Então, já como tem. nós temos a vacina para proteger contra a hepatite B, se a pessoa já está protegida contra a hepatite B, ela não vai ter o risco de adquirir a D, que é a hepatite delta, né? Então, tem essa vantagem já no caso da vacinação. E o vírus do tipo E? Esse vírus também tem a contaminação oral e fecal, como é o da hepatite A. Então, a gente fazendo as mesmas medidas que a gente faz para a hepatite A, no sentido dos cuidados com a limpeza dos alimentos, o cuidado com a contaminação da água, a gente também está protegendo contra a hepatite E, que também não tem um tratamento específico e também não tem vacina. Nesses casos é sempre bom a gente falar também, que muitas vezes a gente fala da questão da higiene dos alimentos, da água, tudo, mas é importante a gente observar os locais que nós frequentamos, né? A barraquinha que vende na esquina, né? O restaurante. O suco que é feito que a gente não sabe que Exatamente. água foi usada, É muito como foi comum manipulada as adultos, frutas. inclusive, terem hepatite, né? Porque em casa você tem água tratada, tudo, mas são pessoas que
comem diariamente fora de casa, aí tem a questão das verduras e legumes que não são pré-cozidas, tudo. Então, tem uma exposição maior e acabam sendo afetadas por esses tipos de hepatite. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses Aquela coisa lugares. do costume de usar o hipoclorito, né? Água sanitária, né? Na limpeza das verduras, né? Isso é uma coisa Isso importante, também é né? distribuído pelo Sistema Único de Saúde, público, né? Me conta uma coisa, quem já teve, não falo agora da hepatite do tipo B e D, quem teve hepatite A, pode ter de novo? Você vai ficar com uma imunidade, né? A contaminação com a hepatite A permite que você mantenha uma imunidade, né? E a não ser que a sua imunidade diminua, que pode acontecer, como a Ana chamou a atenção, né? Com a evolução do organismo, né? Você mantém uma imunidade protetora. Mas normalmente quem teve hepatite A na infância, vamos dizer assim, mesmo que não tenha sido vacinado, ela não vai pegar hepatite de novo. O normal é não pegar mais. É não pegar mais. Perfeito. Bom, e agora chegou o momento da participação do nosso público que vai fazer aqui as suas perguntas no quadro Fala Especialista. Vamos conferir? Meu nome é Eugênio, sobrenome Tomé, sou professor. Gostaria de saber quais são os métodos mais eficazes para não se pegar hepatite viral, por favor. Olha aí, doutor, tudo que nós conversamos aqui, né? Ele está bem no eixo, né, na preocupação. Prevenção é sempre o melhor remédio, né? A gente falou aqui de várias situações, mas sempre as situações com maior complexidade, né? Quando você acaba tendo a doença, em boa parte delas, o tratamento é um tratamento difícil, complexo, né? Por exemplo, numa doença, como a gente descreveu aqui, muitas vezes o tratamento é até um transplante, né? Que é uma coisa extremamente complicada. Então, assim, a melhor situação é prevenir. E aí você tem essas diversas situações que nós fomos destacando, né? Relacionadas a cada tipo de contaminação, que elas trazem uma proteção para ele e para a família dele, né, para o grupo onde ele está inserido, né, porque ele se protegendo, está protegendo também a entrada da doença dentro da sua família, de certa maneira. Bom, temos mais perguntas aí? Meu nome é Elvis Guilherme Barbosa, sou químico de profissão e gostaria de saber, toda hepatite é contagiosa? Bem, nós temos vários tipos de hepatite, né? Tem hepatite medicamentosa, que pode ser causada pelo uso de medicamentos ou até outras drogas também que vão sobrecarregar o fígado e acabar causando hepatite. Nós temos hepatite autoimune, que é causada pelo uma própria resposta do organismo que não reconhece o órgão e acaba fazendo uma hepatite autoimune. Tem outras situações também. Mas aqui nós estamos falando aqui das hepatites virais, são as de maior importância epidemiológica. O que é isso? Quer dizer que elas afetam muito mais a população. E esse é um problema de saúde pública mundial, não é só daqui, né? Então, afeta diversos níveis sociais, econômicos, tudo. Então, por isso essa importância, por isso que a gente chama muita atenção para a ocorrência das hepatites virais. Ok. Mais perguntas? Olá, eu sou a Cindy Bandeira, sou técnica de enfermagem. Eu quero saber se quem pegou hepatite uma vez pode pegar a segunda vez? Olha aí. Pode, Às vezes né? as dúvidas, pois olha só. Pode. E assim, eu acho que o primeiro movimento Não é porque... comum, né, não, doutor? mas assim, interessante que ela fala hepatites em geral. Então, acho que ela abre uma brecha, porque você pode ter várias hepatites, né? Então, você pode ter tido a hepatite A, e ter a B, ter a C. Concomitantes, inclusive. Exatamente. Então, São acho que ainda vírus tem esse diferentes. lado. Certo. O fato de ter tido, por exemplo, hepatite A e estar imune a esse vírus A não significa que você não possa pegar uma hepatite do tipo B, Por né? exemplo. Viral. Ou a C, Tá ou a E. Perfeito. Mais uma pergunta? Me chamo Tatiana Oliveira, sou autônoma e queria saber se as hepatites virais elas afetam crianças e idosos também. Sempre importante falar sobre isso, né? Não tem idade, né, Não gente? tem idade. Acontece, inclusive, a questão da transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, né? Então, é importante o pré-natal. Nós falamos várias situações de prevenção, mas no pré-natal, a mãe precisa fazer, pelo menos no início e no final da gravidez, os testes rápidos para
realmente verificar se não tem a presença de hepatite, do vírus da hepatite, porque dependendo do caso, a gente tem como tratar, tem como acompanhar, que é justamente para evitar que aquele bebê venha também a nascer já com uma hepatite. Então, gente, quer dizer que quando a mulher está grávida e tem hepatite, ela tem o risco de passar para o bebê mesmo dentro da barriga. É isso? Exatamente. Transmite de mãe para o bebê, tá certo. E aí o que acontece? O bebê pode nascer com hepatite, pode, e lembrando que o bebê, ele não tem imunidade como nós, que eu falei antes. O vírus fica ali e aí a gente tem uma imunidade que fica protegendo a gente. Ele não tem, então ele pode vir a apresentar complicações mais cedo que um adulto. É importante também que antes, né, no planejamento para a gravidez, esse casal que está querendo engravidar ou essa mulher que vai ter uma produção independente, que ela faça os testes antes. Por isso que é importante fazer vários exames, tudo, os exames pré-gravidez, para saber, porque se tiver, no caso, vai fazer o tratamento, dependendo do tipo, vai fazer o tratamento ou vai fazer o acompanhamento, e isso provavelmente não vai impedi-la de ter uma gestação. Muito pelo contrário, vai fazer com que ela tenha uma gestação segura para ela e para o bebê. Então, fica aqui a dica que é necessário que se façam as consultas de pré-natal. Pegar só um dado aqui, né, que a Ana chamou aqui a atenção, assim, o risco dessa criança evoluir com uma hepatite grave, né, recém-nascido, chega a 90%, se não fizer nenhum tipo de intervenção. Então, assim, realmente é fundamental essa preocupação, né, no pré-natal. Certo. Nós temos mais perguntas? Meu nome é Maurício Júnior, sou autônomo, e eu queria saber se a hepatite ela pode evoluir para cirrose ou câncer. Pode. É o que a gente, né, explicou aqui. Infelizmente, essa possibilidade existe, né? Como eu falei, existe a possibilidade de você mudar essa história se você fizer o diagnóstico e fizer as intervenções, né, que cabe na hepatite B e na hepatite C. Mas se você deixar a doença evoluir de forma silenciosa, sem procurar, normalmente ela só vai mandar sinais quando ela está já avançada e possivelmente nesse processo você já pode estar com a cirrose ou já pode estar com o câncer, ou os dois, né? E com um prognóstico muito complicado. A gente, infelizmente, né, como eu falei, eu trabalho na UTI de doenças infecciosas, eu tenho o costume de encontrar esses pacientes nessa fase, né, e eu vejo como a família sofre. Bom, gente, foi muito bacana, muito esclarecedor a nossa conversa. Eu agradeço demais aqui a presença da enfermeira Annelise Guimarães, do Dr. Wagner William, que atuam no núcleo de IST, HIV, AIDS e hepatites virais e no núcleo de controle de doenças de notificação compulsória e agravos imunopreveníveis da Sensa. Muito obrigada e obrigada a você que nos acompanhou e participou do nosso podcast. A gente reforça aqui com vocês o convite para que você nos siga nas principais plataformas de conteúdo audiovisual para ficar bem atualizado sobre os temas da saúde. E você pode curtir e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Aciona lá as notificações para não perder nenhum episódio, tá certo? Então, os bastidores do Bora Falar de Saúde podem ser conferidos nas redes sociais também da Sensa Manaus. Um abraço forte a todos e até a próxima. Obrigada, doutor Wagner. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre importante a gente poder divulgar, como eu falei no início, informação com seriedade, né? Que é a melhor arma para as pessoas se protegerem e, com certeza, mudar a história das doenças. Eu agradeço novamente o espaço para falar sobre as hepatites virais, né? Como responsável técnica dessa área, é super importante sempre que eu venho falar, sempre que eu venho comunicar à população sobre o que está acontecendo, sobre as medidas de prevenção. Eu sempre gosto muito de trazer isso e espero que muitas pessoas tenham acesso não só a esse tema, mas também aos demais que foram super importantes, acompanho todos. E muito obrigada, Sensa, muito obrigada, doutora Chádia.